Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Fabiano. Eu vou passar o treinamento de 5S para vocês. Um treinamento teórico aí da implementação do nosso programa 5S em todas as unidades. Um dos primeiros desafios que a gente precisa refletir um pouco é aprender a enxergar. E a gente só consegue mudar nossos comportamentos quando a gente exatamente consegue desenvolver a habilidade de enxergar as coisas de maneira diferente. O desafio aqui desta imagem é a gente encontrar 5 animais que estão presentes nessa figura, e num primeiro momento a gente não consegue visualizar, então a gente precisa desenvolver a habilidade aqui de encontrar essas coisas escondidas na imagem. Revelando-se, a gente consegue já desenvolver a observação para esses animais. E trazendo aqui um exemplo para vocês sobre como encontrar um determinado tipo de produto numa prateleira totalmente desorganizada, sem nenhum tipo de classificação e organização. Comparado com um ambiente onde já temos uma certa lógica, classificação, um ambiente mais agradável visualmente, onde a gente consegue melhorar tanto a produtividade do funcionário, do colaborador que está presente nessas execuções de atividade, tanto quanto a experiência do cliente quando vai adquirir algum produto ou necessitar de algo nesse ambiente. E o mesmo a gente fala para o nosso ambiente de trabalho. E a pergunta que fica aqui é possível trabalhar de maneira agradável num ambiente como esse? Provavelmente nos trará algumas dificuldades, como encontrar algum tipo de documento, executar uma atividade de maneira mais rápida, fazendo com que a gente perca tempo em produtividade. Então, um dos ganhos do 5S vai exatamente ficar pautado na melhoria da produtividade através da organização dos nossos ambientes de trabalho. Comparando com o ambiente fabril de uma automotiva referência mundial, a gente consegue ver que tudo está bem exposto, o ambiente está limpo, qualquer sujidade aparente, vazamento, fica fácil de detectar. Quando se precisa de um determinado equipamento, fica fácil de encontrar, trazendo aí um bom desenvolvimento das atividades no dia a dia. Falando um pouquinho do 5S, na essência histórica dele, é uma das ferramentas que veio do Oriente para o Ocidente, exatamente pelo ganho de produtividade que teve no Japão pós-guerra. Muitas ferramentas se desenvolveram por lá e chamou muito a atenção das indústrias aqui do Ocidente, tentando entender esse ganho de produtividade, de qualidade, também de segurança na maioria dos seus indicadores. E criou-se aí a rotina e a cultura de ações disciplinadas e contínuas, melhorar a organização, ordenação do local de trabalho. O 5S, por que 5 e por que S's? A origem se deriva de palavras japonesas, seiri, seiton, seiso, seiketsu e shitsuki, que para o português traduzimos como senso de utilização, senso de ordenação, senso de limpeza, padronização e autodisciplina. Os 5 sensos, cada um tem o seu conceito e o seu objetivo particular. O primeiro senso de utilização, ele requer separar o que é necessário do que é desnecessário. Então, a gente olhar para o nosso ambiente de trabalho e desenvolver a habilidade de julgar se o que está presente é necessário ou não. E o objetivo vai eliminar espaço de trabalho daquilo que seja inútil no nosso ambiente de trabalho. Liberando o que eu não preciso para executar minhas atividades, eu consigo mais espaços, consigo organizar de uma maneira diferente o meu ambiente de trabalho. O segundo senso de ordenação, colocar cada coisa no seu devido lugar, onde a gente desenvolve a habilidade de classificar os equipamentos, os materiais utilizados na nossa rotina, organizando esse espaço de trabalho de maneira que ele fique mais eficaz, pois eu vou conseguir encontrar determinados equipamentos e materiais no seu devido lugar. O terceiro senso, o senso de limpeza, ele tem como um principal objetivo limpar e cuidar do ambiente de trabalho. Uma mensagem importante aqui é
a gente já desenvolveu um pouquinho do conceito crítico de não necessariamente um local mais limpo é aquele que eu mais estou executando tarefas de limpeza, e sim aquele que é o menos sujo. Então, a gente vai ver no decorrer do treinamento algumas ferramentas que vão ajudar a gente a detectar essas fontes de sujeira. De modo geral, com ele a gente consegue melhorar o nível de limpeza. O senso de saúde ou padronização, a gente vai trabalhar de forma bem ampla esse conceito, então entendendo como a padronização no meio ambiente de trabalho melhora a minha saúde. Então, o principal conceito aqui é a gente tornar o ambiente de trabalho agradável e saudável para todos os colaboradores. De modo geral, ele também previne aí o aparecimento aí de desordem, pois eu crio certas padronizações que vão manter por mais tempo o ambiente de maneira agradável. O quinto senso, o senso de autodisciplina, é onde a gente cria algumas rotinas, alguns checklists, alguns padrões de atividades que vão ajudar a gente a verificar como está o nosso nível de engajamento com a ferramenta. Então, a gente cria uma rotina e padroniza a aplicação dos 5S anteriores, com um objetivo aí de a gente incentivar tanto os esforços de aprimoramento, de eu não a gente não se contentar com o cenário atual e sempre buscar uma melhoria no nosso local de trabalho. Para isso, é importante a gente conceituar aqui um pouquinho de questão das mudanças culturais envolvidas. Então, a gente fala tanto de crença e valores individuais que vão transformar nossas atitudes. Essas nossas atitudes, pequenas atitudes no dia a dia, são um reflexo do nosso comportamento individual. Esse nosso comportamento individual influencia, de certa maneira, o nosso ambiente coletivo. Esse ambiente coletivo e o conjunto de comportamentos coletivos é o que a gente chama de cultura organizacional. E o contrário também é verdadeiro, né? Quando a gente tem uma cultura organizacional estabelecida, quando chegam novos colaboradores, fica muito fácil visualizar qual é o sentimento nas áreas envolvidas, do ambiente de trabalho, qual é o nível de organização de cada equipe, e isso também vai influenciar o indivíduo para se familiarizar mais fácil com o nosso ambiente de trabalho. Um exercício que a gente faz quando está fazendo o treinamento é tentar encontrar aí os números aí de 1 a 60 de forma crescente. Quando a gente vê um painel desse que tem muitas figuras, muita desorganização, fica difícil a gente conseguir encontrar essa sequência, a gente precisa ficar procurando. E o desenvolvimento do 5S é a gente ir categorizando, como, por exemplo, eliminar aquilo que a gente não precisa. Nesse exemplo aqui, a gente eliminou as letras. O segundo passo seria a gente classificar, criando quadros aqui, já trazendo uma gestão visual melhor para o nosso desafio. E depois, padronizar a organização crescente desses materiais, ficando muito mais fácil a gente fazer o desafio, que seria encontrar os números de 1 a 60. Aqui em alguns segundos, com uma passada de olho, a gente consegue fazer essa verificação. Os benefícios do 5S: utilizar de maneira adequada os nossos recursos e materiais, vai conservar melhor os nossos ambientes e equipamentos, isso vai promover um ambiente mais saudável e agradável, vai melhorar a disposição dos espaços, vai criar novos espaços. Quando a gente começa a se liberar coisas que a gente não utiliza mais, a gente cria novos espaços, padroniza a identificação de móveis, prateleiras. Isso ajuda a gente a também criar um ambiente visual mais agradável, otimizando aí o tempo e pela pontualidade também. Quando a gente começa a gastar menos tempo para encontrar os materiais, para executar alguma atividade, a gente consegue também ser mais pontuais nas atividades que a gente se comprometeu a fazer. E menor informalidade e redução do estresse. Uma vez que temos padrões criados, a gente sai um pouquinho da informalidade e executar as atividades de forma desordenada. Uma das maneiras, os pontos críticos aqui para a implementação, é a gente falar um pouquinho da falta de entendimento do conceito. É muito importante a gente falar isso nesse momento, pois a gente tem uma confusão muito comum aí nas empresas de achar que fazer o 5S é fazer um dia de limpeza.
embora o processo de limpeza seja importante para essa atividade, para a implementação de um bom programa 5S, que normalmente eles são os marcos zeros, é o que a gente vai chamar de dia D, o dia da grande limpeza, ela por si só não é o 5S, né? Então, são todas essas ferramentas que a gente vai visualizar aqui no nosso treinamento, que consolidam o programa, criando a mudança cultural que a gente espera para a ferramenta. Então, a gente também não pode ter pressa na execução e fazer o 5S para os outros, né? Vamos limpar a casa porque vem uma visita, vamos fazer o 5S porque um cliente vai chegar. Então, a ideia é que a gente não tenha que executar tarefas isoladas para organizar a nossa casa, e sim que isso faça parte do nosso dia a dia. Então, a gente quer que seja uma puxada de toda a liderança, a gente precisa usar as pessoas, desenvolver todos os colaboradores para participar desse programa de maneira efetiva, criando esse 5S de maneira estratégica em todas as unidades, todos os ambientes, para que ele realmente faça parte do nosso trabalho. Como papel de liderança, né, a gente vai realizar visitas periódicas nas instalações, a liderança deve incluir o 5S nas pautas de reuniões periódicas, então a gente separar 1 minuto de conversa com a nossa equipe, para exatamente olhar os pontos críticos do programa, como está a lista de treinamento, como está a análise das avaliações periódicas que estão sendo feitas. Introduzir o padrão 5S também na análise de resultado é muito importante, ela vai fazer parte das nossas avaliações periódicas. Vamos participar efetivamente dos eventos também relacionados para o 5S e liderar pelo exemplo, né? Vamos falar um pouquinho agora dos censos, cada um deles, né, os censos. O primeiro é o censo de utilização. No censo de utilização, a gente precisa desenvolver a habilidade de saber utilizar sem desperdiçar para as coisas durarem mais tempo e também a gente olhar para aquilo que está no nosso ambiente de trabalho e fazer a análise crítica de se tudo que está no nosso ambiente a gente realmente precisa para utilizar nossas atividades. Então, é deixar somente o que é necessário na quantidade ideal para a frequência que eu utilizo para executar as minhas atividades. Nessa atividade, nesse primeiro censo, a gente normalmente também se desfaz de muita coisa, então a gente começa a descartar coisas que a gente não utiliza mais, coisas que estão muito tempo paradas no nosso ambiente de trabalho, e a gente precisa também ter um senso crítico no momento de descartar esses materiais, também não descartar materiais bons, e sim disponibilizar para alguma área que pode estar precisando de determinado recurso. Deixar no local de trabalho normalmente só o que a gente utiliza nas nossas atividades profissionais, não deixar muito material pessoal. E manter o recurso em boas condições para não gerar risco ou perdas. Alguns exemplos aqui, imagens, né, de pontos críticos com relação à utilização, quantidade de materiais que estão com muita frequência. Um exemplo aqui de um escritório, uma prateleira que tem os recursos dispostos, onde a gente consegue facilmente visualizar aquilo que está faltando aqui no caso da imagem, uma tesoura que não está presente. Então, a gente já está falando aqui do uso de uma ferramenta de gestão visual para identificar o material que está faltando. E um exemplo de uma prateleira de armazenagem de materiais, se eu precisar de um determinado componente, fica muito fácil de a gente encontrar, pois foram classificados por cor, tamanho e tipo de material. O segundo senso, o senso de ordenação, onde a gente consegue desenvolver a habilidade de criar uma ordenação, um tipo de organização para os nossos materiais. E um dos primeiros conceitos que a gente compartilha com vocês é deixar aquilo que eu uso diariamente, que eu uso com frequência no dia mais próximo do nosso local de trabalho, aquilo que eu uso de maneira menos frequente, eu posso deixar no local mais comum, e a gente vai ver como executa isso. Quando a gente cria a ferramenta e sabe organizar de uma maneira classificada, a gente vai começar a ter dispostos em nosso local de trabalho uma maneira organizada os nossos componentes.
Isso vai ajudar a gente a desenvolver um layout mais funcional e prático. A gente começa a usar ferramentas visuais para ajudar a gente a classificar e organizar os equipamentos, através exatamente das criações de ferramentas desse controle visual. Desenvolve alguns tipos de padrões para ajudar a gente também a enxergar aquilo que é anomalia. Aquilo que está fora do lugar fica fácil de visualizar. Aquilo que está faltando no meu ambiente de trabalho também fica fácil de visualizar. Alguns exemplos, exatamente com a posição correta aí de um carrinho de ferramenta, fica fácil de a gente visualizar através da marcação que foi criada, que o carrinho está fora de posição e fica fácil restabelecer o fluxo. É muito interessante a gente utilizar também, né, linhas, padrões de quadros, exatamente para facilitar essa padronização. Linhas retas ajudam a gente a visualizar aquilo que está organizado. Como exemplo aqui, um centro de usinagem, um laboratório de usinagem, onde foi criado um layout funcional para os equipamentos. Também foram dispostos de maneira classificada por tamanho algumas ferramentas localizadas na direita da nossa imagem. E, inclusive, foi adicionado aí algumas plantas que ajudam a gente a criar um ambiente agradável. Outro exemplo de organização, as matrizes de ferramenta e também componentes de fixação, organizados aí na prateleira de maneira classificada e fácil de visualizar. Então, criado aqui um padrão de organização exatamente para facilitar nossas atividades do dia a dia. Como já ouvimos em alguns momentos, um dos objetivos do 5S é ajudar a gente a melhorar a nossa produtividade. O mesmo serve para a movimentação de material, eu ter um equipamento que eu utilizo para fazer a movimentação disposto num local estratégico, facilita aí a troca de turno, o retorno de uma atividade, quando precisa de determinado recurso, sabe onde ele está localizado e fica fácil restabelecer o fluxo. O mesmo para outros dispositivos de movimentação de material e também, né, nunca esquecendo aí de segurança, principalmente quando a gente tem tambores aí de componentes químicos que precisam ficar suspensos e organizados de maneira específica. Um exemplo de ordenação no ambiente administrativo, eu gosto de falar muito da ferramenta aí de gestão visual utilizada nessa atividade, que foi realizado aí uma classificação de tipo de documento e também uma ordenação utilizando a gestão visual aí de coloração para cada tipo de pasta e posição. Então fica fácil de a gente visualizar se uma pasta foi colocada na prateleira incorreta e também se uma das pastas está fora de posição ou faltante, através do uso da gestão visual. Alguns outros exemplos de ordenação, aqui as cadeiras e mesas bem organizadas, as cadeiras de reunião na imagem central também organizadas e numeradas, etiquetadas, e na direita a gente consegue visualizar um armário de componentes de escritório, materiais de escritório, onde fica muito rápido e ágil encontrar determinado tipo de material e também facilita aí a reposição quando a gente visualizar que está acabando determinado material, solicitar aí uma reposição. Outro exemplo de ordenação, muito utilizado também, né, ferramentas de movimentação, mas também ficam em posições corretas, exatamente para facilitar a organização e movimentação. Outro exemplo aqui em oficina, disposição de ferramentas classificadas de uma forma crescente e também alguns outros componentes de fixação aqui organizados de maneira lógica para facilitar o dia a dia. Aqui um exemplo do senso de ordenação não sendo utilizado num depósito de produtos químicos. Então fica a missão aqui de a gente olhar para isso e desenvolver a habilidade de criar um senso lógico para fazer um bom trabalho nesse tipo de ambiente. O terceiro senso, senso de limpeza. Antes de entrar nele, vamos recapitular um pouquinho os outros sensos que vimos até agora. O primeiro, senso de utilização,
onde a gente determina o que é útil para o meu ambiente de trabalho e aquilo que não é útil para minhas rotinas. O segundo senso de ordenação, onde eu crio uma maneira lógica de organizar. E o terceiro senso vem ajudar a gente a manter o ambiente de trabalho limpo e organizado. Como a gente viu no começo, o ideal é que a gente desenvolva a habilidade de encontrar as fontes de sujeira, uma vez que a gente quer que o ambiente nosso seja limpo, não porque a gente está limpando cada vez mais, e sim porque eu estou sujando menos. Então é saber usar sem sujar. De modo geral, a gente precisa entender que a sujeira vem de uma fonte, seja externa ou interna. Uma vez que eu identifico essa fonte de sujeira e elaboro um plano de ação para eliminar, eu consigo diminuir a incidência de sujidade no meu ambiente de trabalho. Também é importante a gente destacar aqui um conceito de locais de difícil acesso, onde normalmente eu tenho uma dificuldade maior de executar as atividades de limpeza, e é muito importante também a gente trabalhar neles, exatamente para criar uma certa facilidade de executar a limpeza e não deixar de fazer, porque é ali onde vai juntar sujidade, vai juntar detritos, isso pode criar um ambiente de trabalho sujo. Vamos ver alguns exemplos. Então, a gente tem algumas imagens de alguns ambientes de trabalho onde foi organizado e utilizado limpeza. Aqui um tipo de ajuste que foi realizado numa ferramentaria, de criar um suporte branco, onde eu consigo exatamente identificar o tipo de sujidade que está aparecendo nas minhas ferramentas. Aqui um exemplo muito bacana, onde foi desenvolvida uma ideia e implementado num centro de usinagem um aparador de sujeira. Então, o que acontece aqui? O resíduo que é proveniente da atividade de usinagem, antes ele respingava para todos os lados, agora foi com a utilização dessa ferramenta, criou-se ali um anteparo e agora suja apenas o local ali onde a peça está sendo fabricada e não toda a área em volta do equipamento. Então, ainda é necessária a atividade de limpeza, porém, ficou muito mais fácil executar a limpeza, pois ela ficou restrita ali no local onde a peça está sendo fabricada. Um outro exemplo que a gente tem aqui é um contenedor aqui de vazamento, que foi a primeira atividade realizada na detecção desse vazamento, onde a gente já enxerga que uma ideia implementada pode ser o ponto de partida de uma nova ideia. Aqui, a primeira foi a bandeja de contenção, que já vai eliminar que o piso não fique sujo da maneira como estava. A segunda etapa seria a gente verificar as fixações dessa conexão. E uma próxima etapa, quem sabe, analisar até se esse é o tipo de vedação mais adequada para esse tipo de tubulação. Então, o que a gente quer aqui é olhar que com as pequenas atividades de dia a dia, seja ela de separação do que é útil ou que não é, seja de limpeza, ajuda a gente a desenvolver essa habilidade de melhoria contínua no nosso dia a dia. Outros locais de trabalho bem sujos, onde é necessário localizar tanto a fonte de sujeira quanto os locais de difícil acesso para criar novos padrões. E um outro ambiente de trabalho bem desorganizado e sujo, para a gente conseguir visualizar aqui que cria um aspecto visual muito ruim, seja para o colaborador, seja para a experiência do cliente. Outras ferramentas desorganizadas que precisam melhorar, tanto através da limpeza quanto da criação de padrões de organização. Depósitos de materiais, depósitos que normalmente ficam largados e abandonados, também precisam de revisões periódicas com relação aos seus padrões de organização. Mais depósitos de produtos químicos, onde é necessário fazer um bom trabalho aqui, tanto de limpeza quanto de ordenação. O exemplo aqui para vocês, exatamente visualizarem que não tem a rotina de fazer uma limpeza nessas prateleiras, exatamente por ser de difícil acesso, em virtude dos materiais que estão dispostos na frente dessa prateleira.
O quarto senso, senso de saúde e padronização. Aí, a depender aí da literatura, visualizamos o quarto senso como somente saúde ou somente como padronização. A gente vai trabalhar aqui de maneira bem ampla esse conceito, exatamente para conseguir englobar o maior parte de conceito, de maior exemplos possíveis para a gente melhorar as nossas rotinas. Então, a gente passa desde identificar os recursos, se eles estão de acordo com os padrões que a gente vai estabelecer, como também fazer com que as equipes trabalhem de maneira coletiva a criar esses padrões. Então, quem vai criar a maneira como as coisas vão ficar dispostas, o tipo de organização que eu vou fazer, a frequência com que eu vou realizar a limpeza dos ambientes comuns, é cada equipe. Criando essa sinergia entre todos da equipe, a gente melhora o nosso ambiente de trabalho. Usando as ferramentas para criar um ambiente coletivo e melhorar a nossa produtividade, a gente melhora tanto a saúde física quanto mental. Aqui alguns exemplos para vocês de padronização, muito similar ao exemplo que a gente viu lá no Centro Senso de Organização, onde a gente cria ou usa a ferramenta visual para facilitar identificações de anomalias. Aqui, outros exemplos de classificação, disposição de material, quanto tipos de equipamento. Então, a gente pode visualizar que todos os motores seguem o mesmo padrão de cor, todas as conexões seguem o mesmo padrão de cor, e o mesmo serve para quadros de treinamento de novos operadores, tanto quanto para quadros de ferramentas e organizadas aí de maneira dispostas, fazendo utilização da gestão visual aqui do quadro sombra, para ser fácil de visualizar quando um determinado equipamento está faltando. Uma das ferramentas que a gente utiliza muito aqui é padronização de coloração, né? Então, a gente pode dar alguns exemplos aqui, como lixo orgânico, normalmente tem contenedores de cor marrom, tubulação de ar comprimido é padronizado que seja de coloração azul, quadros, corredores da cor branca, e assim sucessivamente. Um exemplo muito importante que eu gosto de passar para vocês, como tudo reflete padronização, reflete em produtividade, a gente aqui fazer um exercício de imaginar uma situação de segurança, onde eu preciso de um kit de segurança disposto de maneira rápida, sem ter dúvida se ele está completo ou não está, que pode exatamente influenciar aí o tempo de reação com uma determinada urgência. Então, ter os ambientes de trabalho padronizados, ter os kits completos, seguir esses padrões e manter de maneira organizada, ajuda a gente na nossa produtividade. E mais um exemplo aqui de um ambiente onde a gente padronizou aqui numeração de armário, o ambiente limpo e bem organizado, contribuindo aí para a nossa saúde. Mais um exemplo aqui de produtividade, o uso de etiquetas, exatamente para fazer a classificação do tipo de equipamento, para ajudar a gente a encontrar nossos materiais. Mais uma vez, traduzindo-se em ganho de produtividade. Aqui, o uso da etiqueta faz com que a gente não precise abrir mais do que uma gaveta para encontrar o que a gente precisa. Padrão estabelecido, padrão sendo seguido, eu sei exatamente qual a gaveta fazer a abertura para encontrar o que eu preciso. E o exemplo de mensagens que costumamos colocar em ambientes comuns, sempre lembrar que outra pessoa vai utilizar, deixar da maneira como que eu encontrei, seguindo os padrões estabelecidos. Importante também a gente fazer a participação efetiva das nossas ginásticas laborais, criando, né, uma energia positiva aí no início da nossa jornada, ou no decorrer da jornada. Também é uma forma de integração com a equipe e de melhorar nosso nível de energia no dia a dia. O senso de disciplina, onde a gente consegue determinar o nível de maturidade do nosso comprometimento com a ferramenta, então nada mais é do que a gente criar ferramentas para conseguir fazer esse dimensionamento. Então a gente vai analisar desde o indivíduo, como vimos o quadro lá no início, de mudança cultural,
olhar para as nossas atividades no dia a dia e também avaliar se o nosso ambiente de trabalho a gente está seguindo os padrões de qualidade. Dicas de ouro para um bom planejamento e execução de 5S, aqui o que a gente está chamando de dia D, são as rotinas que cada equipe vai ter em seus ambientes de trabalho, exatamente para determinar esse marco zero, onde a gente precisa fazer algumas verificações do andamento da implementação. Então a gente precisa, realmente fazer aquela análise de se a gente não precisa não adquirir, não solicitar, e a mesma coisa com as pessoas que solicitam material, se a pessoa não precisa não fornecer, não disponibilizar. Isso também serve para os nossos diálogos, nossas conversas também, antes de falar, sempre pensar e resumir, para a gente também ter experiências objetivas e claras que ajudam o nosso dia a dia. E não se contentar com aquilo que não está no nível excelente. Se está ruim, se não está adequado, não aceitar. Conversar, chegar no consenso e conseguir encontrar uma maneira de tornar as coisas mais excelentes ao nosso redor. Aqui, um fluxo para ajudar a gente a determinar se aquilo que está no meu ambiente de trabalho é útil ou não é. Lá na implementação do primeiro senso, fazer o exercício de utilização daquilo que é ou não é útil para o meu jornada de trabalho, para a minha atividade. Se o material está em perfeitas condições, está no uso adequado, na quantidade adequada, de acordo com a frequência que eu utilizo, ele pode ser considerado um material que é útil. Se ele não está em condições de uso, não está na quantidade adequada com relação à frequência, ele não pode ser utilizado. E se ele parece desnecessário, há muito tempo sem uso, ou está danificado, a gente classifica ele como improvável utilização. Os benefícios, como a gente viu, liberar o espaço físico, diminui o acidente, porque eu crio um layout mais funcional e objetivo, diminui os custos de manutenção, a gente vai conseguir reutilizar os recursos, melhorando aí o nosso ambiente de trabalho. Ações que ajudam nessa implementação da ordenação é a gente padronizar a nomenclatura dos objetos, fazer utilização da etiqueta padrão que temos disponível, escolher um lugar diferente para cada objeto e cada objeto estar exatamente no seu local, onde ele foi classificado. Identificar o conteúdo que tem nas estantes e nos armários, para a gente lembrar do exemplo de não precisar abrir 3 gavetas para encontrar um determinado equipamento, e também fazer uso da ferramenta que a gente chama de FIFO, que é o primeiro que entra, também ser o primeiro que sai, exatamente para a gente também conciliar o ciclo de vida útil do material e não acabar tendo que descartar material por perda de validade, o vencimento aí da sua vida útil. Identificar também tanto os locais quanto os equipamentos perigosos, lembrando que eles precisam ter uma classificação e uma organização específica para eles. E o mesmo serve para os nossos quadros de comunicação, deixar sempre organizado e atualizado as informações. Com relação a classificar os materiais onde eles ficam guardados, lembrarmos que se eu uso todo dia, toda hora, ele fica no nosso posto de trabalho. Se eu uso uma vez por semana, se eu uso uma frequência menor, ele já pode ficar de fácil acesso, próximo ao posto de trabalho, ou se eu uso uma frequência menor aqui, como todo mês, uma vez por mês, ele pode ficar também num lugar onde eu compartilho com outras pessoas da equipe que também possam precisar de determinado material. Os benefícios, a gente fala também de criar um ambiente mais agradável, como vimos várias vezes em muitos pontos. O 5S ele traz para a gente a economia de tempo, melhorando a nossa produtividade. Isso faz com que a gente diminua nosso cansaço, tanto físico quanto mental. Ele facilita aí também a implementação de multifuncionalidade, porque eu vou ter todos da equipe envolvidos nas atividades e acabo também melhorando aí a nossa segurança na fábrica, diminuindo aí o número de acidentes.
Colocando o primeiro senso em prática, então nada mais é do que a gente observar o local de trabalho, fazer uma lista daquele material que ele é útil, que não é de acordo com a frequência, separado que é o uso diário, o uso corriqueiro, o uso mais frequente, descartar o material que a gente classifica como pouco utilizado ou que já está degradado, quebrado, danificado no nosso ambiente, né? Um lugar para cada coisa no seu devido lugar. O senso de limpeza, manter o local de trabalho e os equipamentos limpos e adequados para uso imediato, assim dá a oportunidade de identificar o motivo de sujeira e o mau funcionamento. Então a gente classifica a limpeza como uma maneira de inspecionar as coisas. Ações que também ajudam a gente a implementar o senso, né, levantar os materiais necessários para a limpeza, definindo aí a equipe de funcionários que vai realizar essa limpeza, responsabilizar a limpeza para cada posto de trabalho. Então, se você trabalha em um determinado posto de trabalho, você é o responsável pela limpeza. Vamos limpar os locais não observados e também utilizar essa limpeza de fato como uma forma de inspeção, eliminando também manchas, poeiras e sujidades. Um dos passos para a limpeza sistemática, né, de forma macro, limpar todas as áreas e procurar lidar com essas causas de sujeira, como falamos. No individual, limpar as áreas e os equipamentos específicos. E de forma micro também limpar as partes do equipamento também para fazer essa inspeção de sujidade de uma maneira mais clara, para encontrar as causas de sujeira. Incorporar a limpeza no cotidiano também é importante, então reservar um tempinho da nossa agenda para fazer pequenas limpezas, para não deixar acumular sujidades. Isso vai fazer tudo se tornar mais fácil, exatamente para criar aí uma rotina de limpeza e inspeção. Colocando o segundo senso em prática, né? Então definindo essas questões de organização. Para cada tipo de objeto, eu vou ter um determinado local, vai facilitando aí a visualização desses nossos ambientes de trabalho. Mover esses objetos para cada local onde ele foi classificado, mantendo aí padrões de cores, formato e fonte de etiquetas, lembrando que a gente pode fazer o uso da etiqueta padrão que temos disponível. Colocando o terceiro senso em prática, né, o de limpeza, né, voltando ao senso de limpeza. A gente identificar essa fonte de sujeira é muito importante, criando essa rotina de limpeza, tanto quanto descartar corretamente os resíduos de acordo com a classificação. E também registrar as nossas ideias aí num programa aí de incentivo a ideias e sugestões que a gente tem. Colocando o quarto senso em prática de padronização, seguir as normas de segurança, as normas, os padrões estabelecidos, participar da elaboração desses procedimentos e também dos padrões, manter aí de forma muito clara aí a organização e a limpeza dos locais de trabalho. Colocando o quinto senso em prática, então a gente vai fazer a utilização dos treinamentos e das avaliações periódicas. É importante que a gente siga as normas, tanto de segurança quanto de qualidade, tanto na execução das verificações, dos checklists, das auditorias que vão ser realizados. A gente precisa que todos sejam participativos para manter e respeitar aí as limpezas de área comum e seguir os padrões de orientações e realizações de tarefa em cada ambiente de trabalho onde você está inserido. Algumas dicas finais, como temos bastante ambientes administrativos, a gente trouxe também aqui alguns insights relacionados à padronização de prateleiras, de arquivos, e a gente vai ver também uma parte de 5S digital. Então, os tabuleiros, onde a gente guarda arquivo, pastas suspensas, materiais de uso geral que a gente usa para arquivar, documentos, é importante que a gente tenha padrões que sejam adquiridos todos os mesmos tipos, os mesmos formatos, e que as classificações, as etiquetagens também sejam sempre utilizando os padrões de etiqueta da companhia. Quando a gente fala de padronização de estrutura de arquivo, a gente já começa a migrar um pouquinho aqui para a questão digital. Sempre lembrar da ferramenta de quem menos está procurando mais ganha produtividade, e o objetivo aqui é a gente trazer aí exatamente a redução no tempo da procura
E para isso a gente precisa criar alguns critérios aí em nomenclatura e em definição de como a gente vai deixar isso tudo arquivado. Então a gente cria esses padrões exatamente para eliminar a duplicação, para listar os documentos que são existentes em determinada área, se a classificação vai ser por tipo, né, por ano, por descrição, e fazer com que todos conheçam essas padronizações. Aqui daí alguns exemplos, né, triagens de documento, pastas aqui que estão numeradas, tudo ajudando a gente a facilitar as nossas atividades. E a mesma coisa vale para o 5S digital, que a gente chama aqui. Então serve desde organização de e-mail, quanto para também a área de trabalho ou as pastas que ficam em ambientes comuns. O que a gente pode fazer aqui é exatamente um paralelo para a implementação do 5S. Na prática, o 5S físico, que a gente vai fazendo em todos os ambientes, a gente também cria a rotina de fazer essa implementação de 5S de maneira digital nas estações de trabalho, onde cada um trabalha. O primeiro senso de ordenação e utilização ficaria em a gente analisar os itens que estão presentes aí no nosso desktop e conseguir verificar se realmente é tudo útil para a gente ou se tem arquivos demais. Utilização de material, exatamente a gente definir aquilo que é interessante para a gente ou não. Fazer essa limpeza e organização também da nossa área de trabalho, criando uma classificação de organização de documentos. E depois a gente também ter a rotina e a disciplina de manter isso de maneira organizada. O que a gente quer aqui é exatamente compartilhar com vocês boas práticas que são utilizadas também para garantir que cada tipo de arquivo fique organizado de maneira clara. Então a gente pode fazer uso de algumas ferramentas aqui, algumas dicas aqui de ferramentas que permitem a gente ter esse tipo de classificação. Mais uma vez, aqui, né, com relação a arquivos também, arquivos a gente organiza em pastas, essas pastas também precisam ter estruturas padronizadas para facilitar a gente encontrar um determinado arquivo quando a gente precisar dele. Aqui as boas práticas também no âmbito de 5S com relação à numeração, nomenclatura, nomeação de documento, a gente precisa definir o tipo de arquivo, como eu vou classificar ele, como eu vou numerar ele e como eu vou nomear cada tipo de documento. Aqui alguns exemplos tanto de checklist quanto de ferramenta e de padrões que eu utilizo no dia a dia, como também alguns exemplos aqui de checklist e auditorias que eu posso realizar periodicamente para facilitar e ajudar a gente a consolidar o programa. E aqui um case de sucesso, né, o último exemplo final para passar para vocês. Não podia deixar de diferente a gente dar uma olhada aqui nas ferramentas que foram implementadas na Toyota, no Japão. Então a gente está falando aqui de uma fábrica de automóveis de alto padrão, onde a gente visualiza, né, de cara algumas ferramentas bem positivas, né, luvas brancas para a utilização de montagem de motores, onde fica rápido e prático de a gente visualizar qualquer tipo de anomalia, componente que possa causar alguma contaminação exatamente durante a montagem do motor. E também ferramentas fáceis de fácil acesso, posicionadas de maneira a garantir uma melhor produtividade de todos os operadores. E dispositivos luminosos, né, mais uma vez, o uso da ferramenta de gestão visual para comunicar com todos na fábrica o que está acontecendo em determinado posto de trabalho. A padronização de material para treinamento, fazendo uso de bastante figura e imagem exatamente para facilitar esse treinamento, menos texto e mais imagem acelera o aprendizado. O padrão de organização de mesas e cadeiras também, exatamente criando ferramentas para ganhar espaço. E nos escritórios também cadeiras, né, que ficam ao fundo são utilizadas para descanso. As pessoas trabalham em pé aqui, né, com o objetivo exatamente de se movimentar mais rápido, mas o ponto principal aqui exatamente fica concentrado nas bancadas e as mesas com rodinha para facilitar tanto a rotina de limpeza
como também mudanças de layouts que possam ser necessários a depender aí das demandas de trabalho. Mais um exemplo aqui de mesa de reunião e cadeira também numerada, né, para facilitar aí a verificação de se tudo está conforme o padrão. E mais um exemplo de 5S aqui no ambiente de trabalho, onde eu tenho tudo aqui identificado, cada tipo de coisa exatamente guardada no seu devido local. Aqui, ao fundo, a gente visualiza lições pontuais, que a gente chama exatamente de material de treinamento, e as cadeiras e mesas bem organizadas, assim como os carrinhos de limpeza, que têm rodinhas presentes para facilitar a movimentação e também o padrão de organização. Identificação no chão. Cada tipo de fita e de marcação representa o tipo de movimentação e também a observação do chão muito limpo aqui nesse ambiente de trabalho. A mesma coisa para a bancada aí de treinamento, gestão de indicadores e de atividades no posto de trabalho, e também a matriz de habilidade, com bastante gestão visual sendo utilizada, exatamente para facilitar a rotina do líder da área aqui, a identificar o cenário atual dos seus colaboradores. Falando um pouquinho por último do nosso programa, como a gente planejou a implementação do 5S, então a gente vem desde março aí apresentando os parâmetros e como ele vai funcionar. Os treinamentos das equipes entre abril e maio, que finalizamos em junho, exatamente tendo junho e julho programado para fazer a aplicação dos censos. Em julho, teremos o treinamento dos auditores, para setembro e outubro fazer uma rodada de algumas auditorias. Novembro, entrar com as auditorias escalonadas, onde todos os níveis da gestão fará algumas visitas para os ambientes de trabalho, fazendo as avaliações e verificando como está o andamento, exatamente para entre novembro e dezembro a gente encerrar esse primeiro ciclo de implementação do 5S. As dicas para um bom dia D também, a gente pode reforçar que a gente precisa registrar o antes e o depois, então a gente quer que no decorrer da implementação de cada um dos censos a gente faça registros fotográficos e antes até do planejamento do dia do 5S a gente ter registros do cenário atual, exatamente para fazer um link histórico depois do antes e depois, antes, o andamento e o depois. A gente precisa também, né, cada censo tem as suas particularidades, como a gente viu no treinamento, e a gente não esquecer de que cada um precisa seguir as nossas normas de segurança. Depois da implementação de cada censo, a gente fazer esse registro fotográfico também, para ter esses registros históricos, como a gente falou anteriormente. Importante para o 5S, a programação do dia D, ela precisa ser de maneira antecipada, então a gente também precisa fazer aí a separação do kit de material de limpeza, fazer as impressões das etiquetas, padrões que vamos utilizar, ter uma reunião inicial com a equipe e também fazer aí a lista do patrimônio durante a atividade 5S, lembrando que equipamentos e itens inventariados que possuem placa de identificação precisam ser listados e repassados para a liderança, exatamente para tomar a decisão com relação ao como descartar de maneira correta. O ideal é que cada evento de dia D, semana de evento da implementação tenha um líder, exatamente para centralizar a informação, para ajudar todos da equipe na tomada de decisão, e também registrar pendências aí no que a gente está chamando de plano de ação, ou formulário de ação de melhoria. Então, durante a execução dos primeiros censos, surgem sempre algumas pendências relacionadas ao andamento da atividade, e é importante a gente registrar para depois dar uma sequência no andamento dessas atividades. Então, eu agradeço a todos, era isso que a gente tinha para hoje, para o treinamento. Eventuais dúvidas ou esclarecimentos devem ser tomados aí junto com as lideranças, com as respectivas lideranças. Também podem entrar em contato comigo também, que eu fico disponível para vocês.